Olá, queridos e queridas, tudo bem? Hoje o podcast vai ser versão pocket, porque eu estou doente. Então, se tá difícil para ouvir a minha voz nesse estado, eu já peço perdão, imagina eu para falar. Aí você vai estar pensando, Lu, por que você tá gravando e tudo mais? Porque, gente, a gente tem esse compromisso nosso semanal, né? E eu também não aguento mais ficar sozinha com os meus pensamentos. Se eu saudável já tenho muitos pensamentos, imagina enferma. Enfim. Estou doente, fiquei doente de domingo para segunda. E assim, não desejo isso para o meu pior inimigo. E olha que eu não gosto do meu pior inimigo, tá? Então tá eu e Fidel aqui. Fidel tá no meu colo. Minha mãe em breve estará aqui novamente. Rede de apoio é tudo, né, menina? Cara, eu lembro lá nos Estados Unidos quantas vezes eu fiquei doente ou só muito chateada, enfim, coisas da vida e tudo mais. Todas as vezes que eu tava nos Estados Unidos, eu pensava, caraca, eu queria muito minha mãe aqui, sabe? Minha mãe ia conseguir resolver isso, minha mãe ia cuidar de mim. E aí, agora minha mãe tá aqui. Ai, rede de apoio é a coisa mais maravilhosa que tem, né? Como eu falei, hoje vai ser um episódio pocket, e aí eu só quero tirar da minha cabeça algumas coisas que eu venho pensando nos últimos dias, desde que eu fiquei doente. E até antes disso, na verdade, mas aí eu fiquei refletindo mais agora, já que tem uma coisa que eu tô com tempo pra pensar. Antes de começar, eu vou me apresentar, né? Olá, queridos e queridas, eu sou a Lu, do Instagram e do TikTok BeHappyLu, onde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. E geralmente eu tenho uma voz muito mais legal que essa, se esse é o primeiro episódio que você está escutando. E geralmente eu tenho um pouco mais de energia que isso. Não muito mais energia que isso não, tá? Mas um pouco mais. Algumas horas antes de eu cair enferma no domingo, eu fui fazer uma prova de corrida de rua. Eu nem ia fazer essa prova, tipo, eu não tinha nem comprado isso, nada. Comprei um dia antes. E eu decidi que ia fazer os 10 quilômetros na corrida. Eu ia ter que entregar um treino longo no domingo de qualquer forma, então eu falei, faço os 10 quilômetros. Mas não só eu queria fazer os 10 quilômetros, como eu queria bater o meu RP. Lu, o que é RP? É o recorde pessoal. Então você vai olhar qual foi o tempo mais rápido que você conseguiu correr X distância. Esse é o seu recorde pessoal, então você quer bater o recorde pessoal. E para eu bater meu recorde pessoal, eu tinha que correr 10 quilômetros em menos de 50 minutos, que era até então meu recorde pessoal. Para você correr 10 quilômetros em menos de 50 minutos, você tem que fazer uma média de cada quilômetro em menos de 5 minutos. Então, tipo, 4,55 vai, o que é muito rápido. Para mim é ridiculamente rápido, é muito, muito rápido. E, enfim, não estava dormindo bem, etc. E aí até falei pro meu treinador, não vou conseguir. Mas aí fui lá e milagrosamente consegui. Foi a corrida mais difícil que eu já fiz na minha vida. Assim, botou a meia maratona que eu fiz, e eu fiz uma meia maratona muito bem em janeiro, com um tempo super legal, no chinelo. E eu fiquei muito feliz, fiquei muito orgulhosa dessa conquista. Era uma coisa que eu botei na minha cabeça que era um objetivo que eu tinha esse ano depois que eu tive que desistir da maratona, né? Eu ia fazer a maratona do Rio, 42 quilômetros, machuquei o quadril, desisti da maratona. Falei, bom, já que eu desisti da maratona, então eu vou trocar os objetivos. Quero o objetivo de fazer 10 quilômetros em menos de 50 minutos e quero bater o meu recorde pessoal na meia maratona, que é a meia maratona do Rio, que eu vou fazer em junho. Primeiro objetivo, check, até muito mais cedo do que eu imaginava. Eu achei que isso fosse acontecer só depois da meia maratona. E aí agora temos, teoricamente, o segundo objetivo. Por que que eu estou falando tudo isso? Porque isso me fez pensar sobre o peso que a gente dá para as coisas. Não só o peso, mas especificamente o significado que a gente dá para as coisas. As coisas, elas são apenas coisas. Porque as coisas, elas são apenas coisas. Nada tem nenhum significado específico atrelado até o momento que a gente dá esse significado. Então, por exemplo, imagina que você encontra um caderno escrito várias receitas. É um caderno de receitas que alguma pessoa escreveu várias receitas de cozinha ali. Se você não conhece a pessoa que é dona desse caderno, você vai pensar que é um caderno de receitas. Ponto. Porque é o que é. O que é aquilo, objetivamente falando? Um caderno com receitas dentro. Agora, se você sabe que o dono daquele caderno era a sua vó, que já faleceu, e todas aquelas receitas que estão ali dentro eram receitas que foram passadas de geração para geração e que você cresceu comendo todas essas receitas, a sua mãe também fez todas essas receitas e você quer dar continuidade e ensinar os seus filhos essas receitas, de repente aquele caderno não é mais um livro qualquer, não é só um caderno de receita. Continua sendo um caderno de receita, mas você percebe o significado que ele ganhou, o peso que ele ganhou
simplesmente porque a gente colocou ele dentro de um contexto? Pois é, eu estava pensando bastante sobre isso em relação à corrida. Quando você olha objetivamente, o que é correr 10 quilômetros? É correr 10 quilômetros. É você começar num ponto e 10 quilômetros depois você terminar. Pode ser que você termine em outro lugar, ou pode ser que você faça um bate e volta de 5 e 5 e termine no mesmo lugar, mas o fato é que você é percorrer 10 quilômetros. Agora, o quão importante isso vai ser para você vai depender do objetivo. Se tivesse sido 10 quilômetros num treino qualquer que eu tivesse feito num domingo aleatório, teria sido apenas 10 quilômetros também. Um treino de 10 quilômetros, tranquilo. Se eu tivesse feito aquela corrida para não bater o meu recorde pessoal, teria sido uma prova de 10 quilômetros. Mas foi uma prova em que eu quis bater o meu recorde pessoal. E aí os 10 quilômetros de uma distância que atualmente eu já me sinto confortável de fazer, uma distância normal, entre aspas, para eu fazer, de repente ganha um significado muito grande, porque eu tenho que dar um peso e uma importância muito maior para aquilo para eu conseguir fazer esses 10 quilômetros. E aí eu fiquei pensando nisso e fiquei muito feliz com a conquista, voltei a pensar sobre a corrida, os meus objetivos, etc. E aí eu comecei a pensar no significado da corrida, no peso da corrida, na minha meia maratona. E basicamente o que eu comecei a pensar foi que eu comecei a dar um peso que eu não quero dar para a corrida. Basicamente foi a linha geral que eu cheguei. E nem vou entrar muito nesse assunto porque eu não quero falar só de corrida aqui, obviamente. Mas basicamente eu comecei a pensar que eu comecei a tornar uma coisa que eu amo muito em algo pesado. Eu comecei a dar um peso que não se tornou um peso necessariamente de importância. A corrida ela ainda tem um peso importante na minha vida, mas eu quero que ela tenha um peso no sentido de importância, não um peso no sentido de pesado. Quem estabelece se ela vai ser pesada ou não dentro da minha vida? Eu. Eu escolhi ter essa relação com esse esporte. Então, por exemplo, agora, meia maratona do Rio. Eu posso escolher fazer essa meia maratona de 2 jeitos. Tenho que bater o meu RP de qualquer jeito, vai acontecer. E para eu bater esse RP, eu tenho que fazer uma força significativamente maior, porque também é um tempo que eu quero reduzir, que também vai exigir bastante de mim. Acredito que sou capaz, mas acredito que vai doer. Ou eu posso fazer a meia maratona do Rio, que é uma coisa que eu já quero fazer desde que eu comecei a correr ano passado. E eu vi as pessoas fazendo, literalmente passando em frente à minha casa, porque da minha casa dá pra ver a largada da corrida, da meia maratona. E eu posso fazer ela felizinha, curtindo a paisagem e fazer assim, no ritmo que meu coração mandar, que as minhas pernas mandarem. Que ritmo vai ser esse, não sabemos. Dos 2 jeitos, eu vou manter a importância da corrida na minha vida, mas em um deles eu vou estar dando um peso a mais e uma cobrança a mais que não precisa ter. E aí eu fiquei pensando sobre isso, em como isso acaba virando uma coisa que acontece na minha vida no geral. Gente, se eu começar a chorar é porque eu tô gripada, tá bom? Eu tô gripada e eu tô menstruada. Então assim, os hormônios devem estar tudo maluco. Mas o que eu quero dizer é, no geral, eu sou uma pessoa emocionada. Eu sou uma pessoa emocionada, eu sou uma pessoa intensa, eu gosto de viver intensamente, eu gosto de sentir as coisas intensamente, eu gosto de demonstrar as coisas intensamente. Vai ter gente que vai achar isso lindo, vai ter gente que vai achar isso insuportável, vai ter aqueles que vão olhar e falar, tá, tanto faz. De novo, a questão do peso que a gente dá para as coisas. Mas vivendo como essa pessoa emocionada, o que eu posso te dizer é que isso tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Eu acho que o lado bom de dar bastante peso e significado nas coisas é que nada passa em branco. O lado ruim é que nada passa em branco. Nossa, eu tô dando voltas aqui, mas eu sei que você tá entendendo o que eu tô falando, principalmente se você for essa pessoa. Quando eu era criança e tirava uma boa nota, não era só tirar uma boa nota, era o que aquilo representava. Representava que aquilo dali ia dar orgulho pros meus pais, pros meus professores, ia me afirmar academicamente, que era importante pra mim, e eu ia sentir uma sensação de dever cumprido, né? Tinha lá um objetivo, alcancei aquele objetivo ali. Então, tinha um peso muito grande. Do mesmo jeito que tirar uma nota ruim, tinha um peso muito grande. Isso também sempre se refletiu nos meus relacionamentos, porque sentir que eu estava sendo deixada de lado por uma pessoa não era simplesmente pensar, essa pessoa está ocupada. Muitas vezes eu pensava que era um problema comigo, que eu não merecia ser amada, e era um sentimento de rejeição e de abandono, porque eu dava um peso muito grande para todas as coisas, um significado muito grande para todas as coisas. Não é que exista um problema em dar significado para as coisas. Isso é parte da narrativa humana.
Nós, seres humanos, o que difere o ser humano de outros animais e outras espécies vivas no planeta, que a gente saiba, né? É que nós somos capazes de dar significado para as coisas. A gente consegue inventar história, coisa que aparentemente, né, a gente não sabe, mas aparentemente outros animais não conseguem fazer isso, outros seres não conseguem fazer isso. Se você for para pensar, por exemplo, dinheiro. O que é dinheiro? Olha, ai, tô viajando, né? Tá. O que é dinheiro? Gente, dinheiro é papel. Bom, não necessariamente papel, mas dinheiro é a moeda de troca, é o símbolo de troca que a gente criou para poder trocar uma coisa pela outra baseado no valor que a gente deu para aquilo. Mas você percebe que se a gente olhasse de um lugar assim, não é de um terceiro, é de um 10º pessoa, sei lá, olhando para isso aqui, bem de fora mesmo. E aí você vê esse tipo de dinâmica acontecendo, parece até uma brincadeira de criança, né? Do tipo, ai, que bonitinho, essa pessoa vai lá, ela entra dentro desse prédio e ela fica lá 8 horas, mexendo no celular e mexendo no computador e batendo teclinhas. E aí, por conta disso, ela ganha um determinado valor e ela pode pegar esse valor e ela pode trocar por um sanduíche. E aí, a pessoa do sanduíche pode pegar aquele valor que ela ganhou e trocar por... Você tá percebendo que parece um pouco de brincadeira de criança? Tipo... É meio bobo o conceito quando visto desse ângulo. E não sou eu que tô falando isso não, tá? Eu gostaria que tivesse sido eu, genial, que pensou nisso primeiro, mas na verdade, a primeira vez que eu li sobre isso, que eu pensei, de fato, que coisa curiosa, a gente realmente inventa histórias para tornar a nossa realidade mais fácil, menos complexa. Quem falou isso, na verdade, a primeira pessoa que eu li falando sobre isso foi no livro Homo Sapiens, uma breve história da humanidade. Eu acho que é assim que se fala o nome completo do livro. Mas é Homo Sapiens, tá? É um livro maravilhoso. Eu li 2 vezes, até quero ler de novo. E eu não lembro o nome do autor, mas é ele que traz essa coisa. Ele fala, desde os tempos da caverna, o homem sempre inventou histórias para tornar a sua realidade um pouco mais digerível. A sua estadia na Terra um pouco menos complexa, já que fica tudo muito abstrato na nossa cabeça. E o dinheiro nada mais foi do que uma dessas histórias que a gente inventou, mas que é uma coisa meio que brincadeira de criança. Ou seja, a gente sempre vai atrelar significado para as coisas. É assim que nós, humanos, navegamos a vida. É assim que a gente consegue colocar os nossos sentimentos nas coisas. A questão é qual é o peso e qual é o significado que você vai escolher dar. Porque se o significado é uma coisa que você dá, então você pode trocar o significado que você está dando, ou no mínimo o peso dele. Tem coisas que todo mundo já concordou que o significado é igual. Uma nota de R$100 é uma nota de R$100. Agora, de novo, uma nota de R$100 para quem tem R$1 milhão na conta não tem o mesmo valor do que uma nota de R$100 para quem tem R$0 na conta. Aqueles R$100 valem muito mais para a segunda pessoa do que vale para a primeira, sendo que é o mesmo dinheiro. A mesma coisa vai acontecer com as coisas que são importantes para você. Então, por exemplo, para mim, a corrida é muito importante. Ter uma boa performance em corridas é muito importante. Mas você percebe que para você que não se importa com corrida, eu contar para você que eu corri 10 km em menos de 50 minutos, você vai falar, isso é bom? É ruim? Não sei. Você talvez nem saiba dizer se isso é legal ou se não é, se isso é bom ou se não é. Aí eu falo, é correr muito rápido, né? Correr menos. Aí você fala, poxa, bacana, muito legal. Aí você vai considerar que é muito legal, mas não vai ter o peso que tem de eu contar para uma pessoa que corre também que eu fiz isso. E aí, se eu conto uma pessoa que já corre que eu fiz isso, também vai depender do quanto ela corre. Porque se ela é uma pessoa que não consegue correr 10 km em menos de 50 minutos, ela vai achar o meu feito incrível. Se é uma pessoa que faz 10 km em 40 minutos, ela vai falar, poxa, bacana, muito legal mesmo. Então, às vezes, a gente se frustra com as outras pessoas por não darem a mesma importância para as coisas que são importantes para a gente, simplesmente porque a gente está achando que o peso que a gente dá e o significado que a gente dá para as coisas é o que todo mundo tem que dar. O peso e o significado vai mudar dependendo de com quem você está falando. E aí a gente se frustra exatamente por isso, porque a gente espera que todo mundo dê o mesmo peso, o mesmo significado para coisas que a gente está dando. A gente está tentando medir o gosto do outro e a importância das coisas para os outros com a nossa régua. Inclusive, isso se estende até para a gente. Quantas vezes a gente não pensa que a gente não é importante, que a gente não tem valor,
que ninguém se importa com a gente, simplesmente porque a gente está dando um peso muito maior para a opinião de quem realmente não faz questão da gente na vida deles, enquanto a gente deveria, na verdade, estar dando um peso maior para aquelas pessoas que se importam. E aí eu vou me dar de exemplo de novo, tá? Eu tô doente pra cacete. Nem acredito que eu tô falando aqui. Graças a Deus, parece que agora eu tô vendo a luz no fim do túnel, mas principalmente quando eu fiquei doente, eu fiquei muito, muito mal. E eu recebi mensagens de amigas minhas preocupadas, querendo saber se tá tudo bem, precisa de alguma coisa, o que eu posso fazer por você. Cara, uma amiga minha ligou simplesmente para todas as farmácias de Ipanema para descobrir qual delas podia fazer um teste de influenza. Então eu tenho esse grupinho de meninas que vieram perguntar se tá tudo bem e tudo mais, e eu tenho umas outras que eu sinceramente esperaria que tivesse falado, Lu, tá tudo bem, você precisa de alguma coisa, precisa de ajuda, porque eu fiz isso por elas, quando elas ficaram doentes. Silêncio. Nada. Sabem que estou doente, porque acompanha no Instagram, mas assim, a pessoa não tá nem aí, não falou, não quis saber. E quando você tá num lugar desse, principalmente se você é uma pessoa que tem crenças de abandono ou rejeição, isso vai ser um gatilho. Então, pra mim, inicialmente foi um gatilho. Caramba, caraca, ninguém liga pro fato de eu estar doente ou não. Já, leonina, né, gente? Sou leonina. Imagina, eu tô doente e sou leonina. Então, você imagina o drama. Mas, enfim, quando eu vi aquilo, eu fiquei assim, caraca, porra, fulana, nem pra mandar nada. Nossa, ninguém se importa, eu tô sozinha aqui, ninguém liga, blá, blá, blá. E esses pensamentos vieram, inicialmente. De novo, porque é uma questão muito de gatilho, tá? De crenças de abandono e rejeição, coisas que a gente trata na terapia. Mas também tive que fazer o exercício de olhar e falar, cara, eu estou dando peso, por isso que eu volto de novo nesse assunto, porque tá morando na minha cabeça essa semana doente. Por que eu tô dando mais significado às pessoas que não estão perguntando como eu estou e não querem saber se eu estou bem, do que eu estou dando às pessoas que querem saber se eu tô bem, que querem saber se eu preciso de alguma coisa, que estão preocupadas comigo? Você tá percebendo que, às vezes, as coisas, elas são como elas são? Vão ter as pessoas que vão se importar com você, as pessoas que não vão se importar com você, as pessoas que você sempre soube que se importariam, as pessoas que você achava que se importariam, que não vão se importar, e aquelas pessoas que você não esperava nada e que se importam. O fato é que as coisas são como são. Agora, como que você vai separar, como é que fala? A água do trigo? A farinha do pão? Não sei como é que é o ditado, não lembro. Mas como que você vai separar as coisas? Olhando para cada um desses grupos e dando o peso e o significado necessários. E escolhendo como isso vai ser melhor para você na sua vida. Então, no meu caso, para mim, é muito melhor, muito mais saudável e me faz me sentir muito mais querida e bem. Até para minha saúde física é melhor me concentrar, obviamente, no grupo de pessoas que eu sempre soube que eu poderia contar e que vieram perguntar se tá tudo bem, se eu preciso de alguma coisa, que estão preocupados, que querem me ver bem logo. Esse é o grupinho que eu tenho que dar o maior peso. Aí eu posso também dar um carinho e deixar aquele grande OBS na minha cabeça para as pessoas que eu não esperava que fossem se importar tanto e que estão ali falando, amiga, você precisa de alguma coisa, você quer alguma coisa, tá tudo bem? E vendo que, tipo, caramba, que legal. E colocando ali um significado de surpresa e uma boa surpresa. E também tenho que deixar aquele pequeno resquício de benefício da dúvida, que é, poxa, às vezes tá acontecendo alguma coisa na vida dessa pessoa e ela tá enrolada com outras coisas, ela tá tendo outros problemas e não tem nada a ver comigo, é só porque ela deixou passar porque ela tá tendo outros problemas. Mas a partir do momento que eu escolho focar nas pessoas que realmente se importam, naquelas que eu já esperava isso, nas que eu não esperava isso, que estão, né, querendo saber se eu tô bem, eu já me sinto muito mais acolhida. Eu sinto que eu tenho uma rede de apoio, que se eu precisar de alguém, eu tenho pessoas para ligar, que eu sei que vão vir aqui, que vão andar com o Fidel se eu precisar que ande com o Fidel. A moral da história é, porque a gente já vai terminar esse episódio, porque sinceramente minha cabeça já não tá mais batendo tico e teco, mas a moral da história é, quanto mais você aprende a dar o significado certo para as coisas, e o certo é o que é certo para você, tá? Subjetivo. Quanto mais você aprende a aprimorar o seu processo de significado e peso que você dá às coisas, né, de botar a mãozinha na consciência e pensar, estou dando o significado certo para essa coisa, estou dando peso certo para essa coisa, quanto mais você fizer esse exercício, mais leve a vida fica. Peso não é pesado, é só um peso de significado e é um significado bom. E aí, pensando nisso também, né, doente, porque assim, se tem uma coisa que faz a gente repensar as prioridades é ficar doente, né? Porque a gente fica sempre querendo
1 milhão de coisas, a gente agradece por 1 milhão de coisas, mas é impressionante como é que a gente deixa a saúde de lado, tipo, porque é uma coisa dada. É como se já, não, saúde eu tenho, acabou. Mas aí é só a gente não tá com saúde que a gente olha e fala, putz, caraca, sem saúde nada mais vai, né? Nada mais importa. Então, assim, se você tem saúde, agradeça pela sua saúde. E eu agora, né, doente, claro que só o que eu penso é, meu Deus, que saudade de ser saudável. Que saudade de ter saúde, que saudade de poder fazer as coisas que eu gosto. E eu quero voltar a praticar as coisas que eu gosto, os meus esportes, né, a corrida, a musculação, começar um esporte novo, voltar a dar o significado e o peso que eu estava dando ano passado. Que ano passado eu estava dando um significado e um peso muito gostoso. Muito gostoso. Eu estava super trabalhando ali em cima dos meus objetivos dentro do esporte. Não era tipo, agora eu só vou correr de bobeirinha. Mas eu estava dando um peso gostoso, sabe? E agora eu tô dando um peso, assim, pesado. Então, assim, amigas, eu espero que esse episódio tenha feito qualquer sentido pra você, da sua amiga aqui doente, convalescida. Dá uma olhadinha aí no peso que você tá dando pras coisas, no significado. Aproveita e pega o seu caderno, a sua caneta, o seu chazinho, tá bom? Toma um chazinho aí, eu não sei qual que é o chá bom pra gripe, mas toma esse chá, um chá de hortelã agora, esse é maravilhoso na minha garganta. Escreva a seguinte frase pra gente conversar sobre mais, você conversar mais sobre. Qual é o peso que você tem dado para as coisas que são importantes na sua vida? Tá pesado ou tá leve? Como que você ressignifica? Então é isso. Você dá significado para muitas coisas, para todas as coisas da sua vida. Pega uma coisa que você sabe que hoje em dia é a mais importante ou uma das mais importantes que você tem dado mais atenção. Eu quero que você olhe para essa coisa. Pode ser um relacionamento, pode ser carreira, pode ser um hobby, o que for. Olha para essa coisa e eu quero que você pense, eu estou dando o peso certo para essa coisa? Eu estou dando muito peso para ela sem necessidade? Ou então eu estou dando um significado que podia ser mais leve? Qual é o meu relacionamento com essa coisa? E se for um relacionamento bom, se tiver leve, escreva sobre isso. Fala que você está muito feliz de ter encontrado uma coisa que você está levando com leveza, que está te fazendo bem, para você poder lembrar isso e levar para o resto da sua vida, para as outras áreas. É isso, amigas. Espero que semana que vem eu volte com um episódio mais extenso, do jeitinho que a gente gosta. Não rouca, nem enjoada, nem com febre, nem com dor de garganta, nem dor de cabeça, etc, etc. Eu agradeço muito que você tenha ouvido esse episódio, porque foi muito difícil fazer isso aqui. De novo, o peso. Pensa bem, o peso de fazer isso. Numa semana qualquer, fazer um episódio de podcast, delícia, tranquilo. Tô falando aqui, sei lá, meia hora. Nossa, eu faço isso daí tranquilamente, falo até mais de 1 hora. Hoje, fazer meia hora foi muito mais difícil, tem um significado muito maior, porque demanda muito mais de mim, já que eu estou doente. Ou seja, você vai ter que pegar esse episódio e você vai ter que passar ele para todas as suas amigas. Porque, caraca, eu fiz isso por você, então faça isso por mim. Vai, divide a palavra aí. Às vezes as pessoas também têm que ter essa linha de raciocínio. E se esse episódio ficou muito confuso, você pode passar outro episódio para elas também, né? Porque, sei lá, já vai que você não gostou desse. Eu entendo se você não tiver gostado desse. É isso, amigas. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e luz. Até semana que vem com saúde. Tchau!